Olá, bem-vindo ao Saber Direito Responde. Eu sou Vitor Gabriel Rodrigues, professor de Direito Penal, livre-docente em Direito Penal, e estou aqui com alunos que vão nos fazer perguntas sobre a exposição que nós fizemos sobre delitos de perigo, acerca dos delitos de perigo e da expansão do direito penal. As dúvidas que eles tiveram assistindo aos programas, aos 5 aulas anteriores, vão ser sanadas agora, ou pelo menos eu tentarei saná-las agora, através desse programa. Escuto as perguntas e tento respondê-las de forma mais objetiva possível. Estamos aqui com o Fernando, com a Stephanie e com o Guilherme, a quem eu já, desde logo, agradeço a presença, agradeço a atenção. Nós falamos sobre os delitos de perigo, sobre a expansão do direito penal e agora é o momento de sanar as dúvidas. Muito bem. Primeira dúvida. Fernando, por favor. Professor, na modernidade, devido à grande complexibilidade que existente nas organizações, se torna muito difícil apontar o real responsável por um dano ambiental. Como se deve proceder para apontar e para buscar que seja reparado esse dano? Quando nós trabalhamos com a lei, os crimes ambientais, nós temos dentro dos crimes ambientais vários delitos da lei ambiental, vários delitos de perigo. Mas na questão que você me coloca, Fernando, o dano ocorreu, né? Em vias administrativas, em vias civis, quem responde pelo dano é a empresa. Normalmente, no direito penal, quem vai responder efetivamente pelo fato típico é a pessoa física. Porém, a legislação penal, no caso, e por força constitucional, no caso específico dos crimes ambientais, prevê a punição da pessoa jurídica. E a questão que você me coloca, então, fica interessante nesse sentido. Se eu não conseguir imputar responsabilidade específica a uma pessoa dentro da corporação, eu posso aplicar ainda assim uma punição penal à pessoa jurídica? O STJ e agora o Supremo Tribunal Federal têm firmado o entendimento de que sim, eu não preciso ter a imputação pessoal para conseguir a imputação à pessoa jurídica. Ainda continua controverso no STF, mas é o posicionamento majoritário. Os crimes da Lei 13.260 são crimes de perigo? A Lei 13.260 é a lei antiterrorismo, é a lei que tenta acabar ou tenta diminuir o terrorismo. Nós vimos alguns dos tipos penais da lei antiterrorismo e são tipos penais que antecipam tutela, são tipos penais que buscam punir o mero planejamento. Nesse sentido, eles são basicamente uma exceção, como nós mesmo comentamos rapidamente em aula, mas não nos aprofundamos, uma exceção à figura da diminuição da punição na tentativa, do artigo 14, inciso 2, e também da questão do posicionamento doutrinário de que os atos meramente preparatórios não são puníveis. Então, na verdade, eu não tenho ali exatamente delitos de perigo, mas eu tenho aqueles delitos que fazem parte das construções típicas que são da nova expansão do direito penal. É por isso que nós trazemos a lei antiterrorismo, a lei de combate ao terrorismo, para estudar nesse nosso tópico, porque é um tópico relevante. O direito penal utiliza-se ou tem se utilizado dos tipos de construção específicas, tal qual
a da Lei 13.260 para se expandir e para evitar resultados muito danosos, como seria, por exemplo, um ataque terrorista. Considerando a teoria finalista da ação, pode-se afirmar que os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais? Guilherme, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato já foi levantada algumas vezes. Por exemplo, no caso do porte de arma. Ou então, pode acontecer, ou pode ser levantado, foi levantado a inconstitucionalidade do delito de embriaguez ao volante. Vamos supor, então, que uma pessoa tome todos os cuidados, né, ao dirigir um automóvel, mas além de tomar cuidados, ela também toma uma bebida alcoólica. E se ela toma uma bebida alcoólica, ela já responde pelo crime de embriaguez ao volante do Código de Trânsito. Se eu comprovar que aquela determinada pessoa não colocou absolutamente em risco o trânsito, ela continua respondendo pelo delito? É a questão que os penalistas, então, colocam, né? Ou pelo menos simplificando a questão que os penalistas colocam. Eu posso ter um delito em que eu não tenho uma comprovação, mas uma mera suposição de que existe um risco. O nosso legislador entende que sim, tanto que ele constrói esse tipo de delito. O nosso Supremo Tribunal Federal tem entendido especificamente que os delitos de perigo abstrato são constitucionais, né? O finalismo, basicamente, a origem do finalismo, pelo menos o autor, Weltzel, ele trouxe a finalidade do direito penal como, primeiramente, conservar o próprio ordenamento. Então, para te responder mais claramente, o finalismo não é especificamente pela teoria da ação, a teoria da ação finalista não é especificamente contrário aos crimes de perigo. Então, podem conviver a teoria finalista e crimes de perigo. Pode-se dizer que o direito penal não deve proteger a vítima que se coloca em perigo? Na verdade, eu tenho uma grande questão aí, e é importante, né, da autocolocação em perigo, a autocolocação em risco. Então, aquela pessoa que deseja se colocar numa posição arriscada, ou aquela pessoa que deseja estar em risco, no caso do perigo concreto, será que ela, como vítima, deve ter a criminalização a seu favor, ou seja, protegendo-a como vítima? É uma questão interessante, né? Aqueles que buscam a minimalização do direito penal vão dizer, principalmente hoje, com a teoria da imputação objetiva, dizer, olha, não existe imputação meramente objetiva, que significa resultado, ação, né? Imputação, resultado, ação, quando a vítima se autocolocar em perigo. Então, nos casos de crime de trânsito, que nós acabamos de falar, né, uma omissão de socorro que houvesse com uma vítima que ela própria quis se suicidar. Será que seria o caso de o direito penal intervir? A maioria da doutrina vai entender que não. Mas, por exemplo, num caso de omissão de socorro, pode ser que o juiz, pode ser que um tribunal entenda que a omissão de socorro é um dever geral de solidariedade, um dever geral de segurança e que aquela vítima que estava necessitando de socorro, mas que se autocolocou em risco, mesmo assim, ela não é objeto da tutela penal. O objeto da tutela penal é toda a sociedade. Vai depender da posição de cada julgador nesse ponto. As propostas do novo Código Penal deveriam trazer previstos todos os delitos do ordenamento? Essa é uma questão interessante, porque a gente abordou em aula toda a questão do movimento de codificação e principalmente de uma ciência da parte especial do Código Penal. A vontade
de um grande codificador seria realmente fazer com que todos os códigos, todos os crimes, todos os delitos saíssem das legislações esparsas e todos constassem de um mesmo código. Qual seria a vantagem disso? A vantagem seria evidente a de aquilatar a proporcionalidade. Se eu tivesse os delitos todos no Código Penal, eles trariam uma ordem de bens jurídicos, uma ordem lógica, que faria com que eu pudesse compreender, dentro do texto todo do ordenamento, qual é o objetivo daquele delito. E a partir daí, Stephanie, eu iria conseguir fazer com que interpretar as dicotomias como aquelas que nós vimos na aula 2, em que eu trago uma diferenciação grande de pena entre o delito de pichação e o delito de dano, que traz a realidade de que aquele que picha o muro tem uma pena maior do que aquele que joga o muro abaixo. Tudo isso seria um desejo do codificador. O problema é que isso é impossível fazer com a sociedade complexa de hoje, por dois motivos principais. Primeiro, porque a legislação esparsa já está aí, então fazer um movimento de compilação seria algo bastante trabalhoso, que traria mais confusão do que elucidação. E depois, porque assim que surgisse o Código Penal, o legislador demandaria mais leis penais, como estão surgindo sempre, e o Código Penal entraria em desatualização de forma muito rápida. Qual a relação entre o princípio da insignificância e os crimes de perigo abstrato? Na verdade, a insignificância, ela traz uma relação material com o delito, né? O princípio da insignificância foi basicamente desenvolvido por Roxin, mas antes dele já havia ainda a tendência de que não se considerasse crime ou não se aplicasse uma pena, melhor dito, não entendesse a necessidade de pena quando houvesse uma lesão mínima. Então, na verdade, o princípio da insignificância, em tese, ele não acompanharia os delitos de perigo, porque o princípio da insignificância, ele é muito mais ligado à questão do dano material. Agora, você está certo em perguntar, porque existe uma conjugação entre os dois. Ambos, tanto o princípio da insignificância quanto a vedação aos crimes de perigo, querem trazer o direito penal para um núcleo menos extenso, para um núcleo duro, para um núcleo mais fácil de se identificar, o núcleo dos bens jurídicos, né? E da lesão aos bens jurídicos, da efetiva lesão aos bens jurídicos. Nesse momento, então, eu tenho todo aquele movimento que vai dizer que o direito penal deve se conter, que o direito penal ele deve proteger apenas bens jurídicos seguros, bens jurídicos individuais, porque se ele fizer isso, ele valoriza o próprio direito penal, ele dá segurança para o cidadão que interpreta, que sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, e ele nos afasta de um Estado policialesco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com Saber Direito Responde, tratando dos delitos de perigo e expansão do direito penal. Fernando, sua dúvida. Quanto às instituições financeiras, como diferenciar a gestão fraudulenta da gestão temerária? Muito bem. Realmente a pergunta é importante porque eu acabei não abordando, apesar de ter falado durante a aula, apesar de ter comentado sobre os delitos contra o sistema financeiro nacional, eu acabei não falando do importante tipo penal da Lei 7492, que é sempre um dos grandes exemplos de delito de perigo, né? O artigo 4º da Lei 7492,
que diz simplesmente gerir, que imputa, né, a conduta de quem faz a gestão temerária da instituição financeira ou a gestão fraudulenta. Evidentemente, a gestão fraudulenta é mais grave e a temerária, estou dizendo, pela pena do parágrafo 1º, é uma pena menor. Qual a diferença entre ambas? É bastante difícil entender normativamente o que seja uma gestão temerária, ou o que seja uma gestão fraudulenta de uma instituição financeira, e nós ainda buscamos uma resposta mais efetiva de o que seja isso. De uma forma mais plana, mais rasa, gestão fraudulenta precisa de uma fraude, portanto precisa de um engano, não é? Precisa de alguma falsificação, precisa de alguma mentira, precisa de algum engodo. Como que eu posso aquilatar esse engodo, ou o nível desse engodo? Isso é uma pergunta bastante difícil de responder, que também os teóricos ainda se debruçam para dizer o que é efetivamente, qual é a natureza de uma fraude. Mas a gestão fraudulenta, então, tem que ter uma fraude, né? Como identificá-la é uma outra questão. A gestão temerária é um crime ainda mais abstrato, de uma periculosidade mais indefinida, além de ser um grande tipo penal aberto. Gerir temerariamente significa, bom, tentando explicar a noção basicamente pela linguagem natural, né, quer dizer, o que nós interpretamos por linguagem natural, gerir temerariamente seria fazer uma ação temerária, uma ação arriscada. O problema de punir quem faz uma ação arriscada é que a ação arriscada ela é típica do próprio mercado financeiro. Então, veja, eu não tenho na gestão temerária necessariamente um resultado danoso, né? Mas eu tenho uma ação arriscada. Uma ação arriscada de um mercado financeiro que é baseado na própria filosofia de correr risco. Quem se arrisca mais pode ter maior lucro. Existe um julgado muito interessante da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, do STJ, em que ela concede uma ordem de habeas corpus numa imputação de gestão temerária, dizendo, olha, eu não vejo aqui risco que seja um risco além do risco natural do mercado financeiro. Claro que se devolve a pergunta, o que é o risco natural do mercado financeiro? Difícil responder, mas pelo menos eu consigo diferenciar essas duas condutas respondendo à sua pergunta. Os organismos internacionais são fatores de pressão para as novas criminalizações? Sem dúvida são. Nós vivemos num mundo globalizado e dentro desse mundo os países conversam entre si para ter ordenamentos penais mais ou menos harmônicos. É até importante ter ordenamentos penais harmônicos, seguir as diretivas, porque, na verdade, você acaba tendo um país que se comunica melhor com os outros, até, por exemplo, em termos de extradição, que é matéria do STF, ou, principalmente, na valoração dos bens jurídicos que existam internacionalmente. Porém, isso não quer dizer que o país tenha que obedecer a essas pressões, porque essas pressões são geralmente criminalizadoras, mas existem sim, né? Por exemplo, a gente trabalhou aqui com a questão da delação premiada, que vem da Convenção de Palermo, nós temos a questão dos eventos desportivos que resultam no nosso Estatuto do Torcedor e de uma reforma nele. Então, é inequívoco, é óbvio que o mundo inteiro se comunica para uma harmonização do ordenamento jurídico. A que interesses isso se presta, é só o legislador que tem que saber para poder dar a resposta correta que interessa para a sua nação, né? Para onde atinge a sua lei penal. Como o senhor se posiciona frente à dicotomia existente entre a criminalização de conduta abstrata e o princípio da ofensividade? Na verdade, é uma pergunta muito pontual e que eu tentei não responder, Guilherme, durante a minha fala, exatamente para não revelar
especificamente a posição, né? Mas hoje, já que você perguntou, eu já te digo, não dá para nós dizermos especificamente que os crimes de perigo abstrato não podem existir de forma alguma, porque alguns deles são essenciais hoje. Por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. Isso já foi decidido pelo nosso próprio STF, não só pelo legislador, mas pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, aquilo que parece um delito de perigo abstrato pode ser uma grande tutela da segurança. Eu só prefiro identificar um núcleo mais restrito de bem jurídico, como, por exemplo, a vida ou a própria integridade corporal, e dizer que se trata o porte ilegal de arma de um delito de perigo abstrato, do que assumir que é um delito que protege a segurança pública, porque um delito que protege a segurança pública, qualquer crime protegerá a segurança pública. Então é melhor assumir que são delitos de perigo abstrato do que abrir muito o bem jurídico supraindividual. É só esse meu posicionamento. O Código Penal Militar prevê no artigo 224 o crime de duelo. Só que esse tipo penal acaba punindo quem o pratica, mesmo que não aconteça de fato o duelo. O que justifica essa proteção jurídica? Muito bem, Fernando. Nós trabalhamos aqui com o crime de duelo como um elemento histórico, mas de fato ele resiste aí no ordenamento militar. E se você observa, o mero convocar, o mero chamar ou aceitar o duelo, ele já caracteriza crime. Bom, uma das ideias é a proteção da vida dos contrincantes. Mas lembra que você me perguntou antes sobre a autocolocação em risco. Então, as pessoas que estão no duelo, elas se autocolocam em risco. Bom, no caso militar, você pode também colocar como uma das proteções a própria instituição militar. Que a instituição militar não se desafie entre os seus membros, né? Então, isso justifica no campo militar a punição da simples chamada ao duelo ou da simples aceitação. O direito penal tende tutelar o bem jurídico da honra? Muito bem, essa é uma discussão que, com essa pergunta, você traz uma discussão bastante intensa, porque, na verdade, se entende que o bem jurídico da honra é um bem jurídico importante. Mas será que necessariamente o direito penal tem que intervir? O direito penal, o nosso Código Penal já traz uma série de indicações de que talvez não seja próprio do direito penal essa tutela. Por exemplo, a ação penal de iniciativa privada, que implica decadência, que implica que não seja o Estado que promova a ação, mas o próprio particular. De todas as formas, você teve a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que considerou não recepcionada pela Constituição a lei de imprensa, a lei 5.250 de 67. Então, existe uma série de elementos que mostram que o direito penal ele quer abandonar a tutela da honra. Mas eu não sei se seria ainda a hora. Pelo efeito simbólico que nós discutimos aqui, talvez seja importante que o legislador ainda diga, olha, eu valoro a honra, ainda que quem tenha que perseguir a própria honra pelo Poder Judiciário seja o particular e não o Ministério Público, no caso da ação penal pública. O uso de preservativo na relação sexual deve representar excludente de ilicitude no artigo 130 do Código Penal brasileiro, que fala sobre crime de contágio venéreo? Muito bem, muito interessante, né? Quando nós colocamos o tipo do risco de contágio venéreo, vem muito essa pergunta na prática. E se houver
o preservativo. Existe ou não o perigo? Olha, eu só tenho que interpretar, para interpretar esse tipo penal, basicamente, que eu estou diante de um crime de perigo concreto, né? E como crime de perigo concreto, o que eu tenho que averiguar é se o perigo existiu mesmo. Então, essa resposta não está na mão do jurista. Não adianta também só eu pegar a jurisprudência e dizer, não existe risco de contágio venéreo porque existiu o preservativo. O que existe é a resposta, o que deve existir é uma resposta na mão do cientista. Se for possível fazer a cada caso uma perícia, ou se houver um estudo, que pode até ser que já exista, dizendo não existe nenhum tipo de possibilidade de contágio venéreo, eu não tenho aí uma excludente de antijuridicidade, mas eu tenho um fato atípico. Atípico por quê? Porque falta nele um elemento nuclear. Qual é o elemento nuclear? A existência do próprio perigo, já que estamos tratando de um crime de perigo concreto. Alguns vão dizer, olha, estão falando de um crime impossível. Pode ser essa uma interpretação, mas é mais técnico você dizer que o fato é atípico por conta da inexistência do perigo que está inscrito no próprio tipo. Muito bem, com essas dúvidas e respostas, nós vamos terminando essa jornada de aulas e programas sobre os crimes de perigo e a expansão do direito penal. Eu agradeço muito a audiência, todos os que estiveram aqui conosco durante todos esses programas e me coloco à disposição de vocês para as dúvidas que possam existir. Agradeço muito a todos, agradeço aos alunos aqui presentes e posso, então, quem sabe, num próximo encontro, tê-los ao meu lado, me escutando ou eu mesmo tirando as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.